Olá, pessoal, tudo bem? Hare Krishna, Jai Gurudev. Agradeço muito a recepção que nós tivemos no último vídeo. Vocês são o máximo. Se Peço para que você se inscreva no canal, comente aqui embaixo. E hoje vamos comentar sobre lideranças inspiradoras. O que são lideranças inspiradoras do ponto de vista espiritual? Do ponto de vista da cultura védica. Vamos conversar um pouquinho e você sabe que aqui ao meu lado está o Prito. E aí, Prito, tudo bem? Tudo bem, Jai? Como que você tá? Jai Gurudeva, Hare Krishna, espero que você esteja bem. Jai, antes da que a gente comece falando sobre liderança espiritual, me conta rapidinho, o que você achou do nosso primeiro episódio? O que que você achou desse trabalho? O que que você está achando desse projeto? Compartilha um pouquinho comigo. Então, eu acho que é uma coisa importante, porque normalmente quando você assiste uma aula, quando você vê alguém comentando sobre algum assunto, a pessoa sempre passa num padrão de aula, sempre numa forma é, única. Aqui nós temos um diálogo. E como vocês viram, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo, mesma coisa do Prito, ele concorda, discorda, mas estamos aqui pelo bem último. Nós estamos pensando em você que está assistindo. Então queremos passar o nosso conhecimento, que embora seja ínfimo, mas que possa ajudar todo mundo aonde quer que esteja. Então, respondendo sua pergunta, eu achei que foi muito legal, hein? Foi bom, Que hein? bom, que bom. E aí, Jai, quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que você nasceu no, assim, desde muito jovem você entrou num caminho espiritual. E logo que você entrou no caminho espiritual, você se deparou com muitos líderes. Eu acho que você tem uma base muito forte. E muitas vezes a nossa liderança, dentro do templo, dentro da nossa prática espiritual, Jai, ela fazia com que a gente, muitas vezes, assim, ou se animasse muito no nosso caminho ou desanimasse. Então, minha primeira pergunta para você, o que que é um líder? Me fala sobre um líder. Bem, a minha visão sobre líder é a seguinte: acredito que um líder real é uma pessoa que inspira os outros. Então, esse é o líder, ele está sempre inspirando. Mesmo quando ele está brigando, ele está chamando atenção, mas você percebe que um líder, ele está preocupado com aquela outra pessoa. Ele está fazendo isso não porque ele tem um ódio, pelo contrário, ele está fazendo isso pelo bem, assim como uma mãe. Uma mãe, quando ela chama a atenção do filho, hi- hipoteticamente, ela faz isso pelo amor. Quando a Então, eu gente... acredito que um líder é uma pessoa que inspira. Um Uhum, exemplo disso, eu posso dar dois exemplos. Eu observei, eu observei alguns podcasts uhum, assim do Guruji, do Swami Vishwananda. Então, sim. ele sempre tá falando sobre espiritualidade, ele está sempre falando sobre Krishna, sobre que nós devemos seguir, né? Outro exemplo que eu lembro do meu próprio guru, que ele está sempre, quando ele fala assim, nós temos que estar preocupado com as pessoas. Nós temos que pensar no bem das pessoas. Então, isso inspira muitas pessoas. Prabhupada inspirava muitas pessoas. Então, existem Sim. outras pessoas. E você, ô Não, Pito? então, porque Você... a grande questão, assim, para mim, por que que eu quis falar esse assunto com você? Porque você já foi líder no movimento Hare Krishna. Eu também já tive meus momentos de liderança. E muitas vezes eu parava e ficava me perguntando assim, mas tá, será que eu sou qualificado para poder estar exercendo essa função? Vou dar um exemplo. Quando você era presidente do templo Hare Krishna na ISKCON em Curitiba, como que você se sentia perante a seus devotos, aos devotos que estavam lhe regendo, que você estava administrando? eu pensava muito em questão de responsabilidade, né? Assim, no último podcast, nós comentamos um pouquinho sobre. Eu contei aquela história sobre da menina que precisava parar de comer açúcar. Então, quer dizer, eu me sentia assim, como, como presidente.
eu tenho que dar exemplo, eu tenho que inspirar as pessoas. Até mesmo porque senão eu só ia afastar. E é assim que eu me sentia. Agora eu Só que vejo você também, não se sentia confortável, você se sentia confortável de estar dentro de uma ah, posição, dentro de uma máscara. então, não é sempre. Por- Às vezes me sentia confortável, mas não sempre. Sabe por que que eu falo isso? Porque ontem eu tava numa reflexão muito forte. E eu tava Uhum. pensando assim comigo, tá, liderança. Todo mundo é líder? Todo mundo nasceu para ser líder? Se todo mundo nasceu para ser líder, então quem que é a pessoa que está recebendo as ordens? Quem que é essa pessoa? Mas a gente tem que pensar, se você analisar, do ponto de vista social, todo mundo tem a capacidade de ser líder, do ponto de vista social. Mas, vedicamente, no Vanashram, você diz que nem todo mundo é líder. Então, nós temos uma dicotomia aqui, porque acontece que socialmente todo mundo fala assim: você tem a capacidade, a pessoa tem que acreditar em si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a cultura védica fala que tem pessoas que não vão exercer isso plenamente, não é? É. Não, Então, porque uma das questões eu tava pensando assim, falando assim, tá, tudo bem. Então, o líder perfeito, como você falou, é aquela pessoa que inspira, que ajuda, que dá o exemplo. Mas se a gente olha, por exemplo, assim, quando a gente entra nessa dicotomia, assim que você se fala, Jai, dicotomia, quando a gente uhum, fala nessa questão, a gente vê, por exemplo, nas escrituras védicas, que você conhece muito bem como o Mahabharata, eu já escutei descrições que, por exemplo, Duryodhana, ele era um líder perfeito. Eu já escutei falar sim, que Ravana era um excelente rei. Eu sim. já escutei que Kansa também era excelente líder. Como que é isso? Mas você vê um detalhe. Deixa eu contar uma história de Conta. Duryodhana. Conta uma história. Tem, existe um festival na Índia, eu esqueci o nome da cidade agora. Uhum. Esqueci, mas tem uma cidade que, enquanto os Pandavas estavam escondidos, o Duryodhana ele deveria andar e disfarçado também e descobrir onde os Pandavas estavam. Sim. Então, e se caso encontrasse, eles teriam que voltar mais 12 anos e ficar escondido. Ele chegou numa cidade e foi muito bem tratado pelas pessoas, etc. E uma senhora reconheceu que falou assim: você deve ser da classe real. E nisso aconteceu que Duryodhana ficou tão feliz que ele escavou um poço. Depois ele deu várias bênçãos para as pessoas, construiu um templo ali. E até hoje, 5.000 anos depois, temos um festival que é para Duryodhana. Quer Uhum. dizer que você lembrou um ponto interessante, que ele era um líder, ele era muito bom. Mas o que faz de Duryodhana não qualificado? De acordo com alguns mestres, etc., é o fato dele estar agindo, embora seja um bom líder, nem todos os líderes que inspiram agem de acordo com o Dharma, né? Interessante. Porque, vamos aqui, por exemplo, você contou essa história, linda. Tem uma outra história também muito bonita no Mahabharata, que uma vez Arjuna, ele foi até Krishna, e ele falou assim para Krishna, Krishna, tá todo mundo falando que Karna, outro personagem do Mahabharata, ele é um líder perfeito. Tá todo mundo falando que ele é até melhor que Yudhishthira. Como que é isso? Aí Krishna ele falou assim: "Ah, tá bom, vou te explicar." Então ele falou assim: "Vem aqui comigo." Os dois se disfarçaram de brahmanas, de sacerdotes, assim como eu tô com esse chale hoje, então eu coloquei esse manto apenas para também contar essa história. E eles saíram, Jai. Eles saíram e foram até o reinado de Yudhishthira. Quando eles chegaram lá, disfarçados de brahmana, Krishna ele falou assim para Yudhishthira, né? E eles pediram assim: "A gente gostaria de ter uma palavrinha com o rei." Então, entraram na corte, Yudhishthira estava sentado lá, e aí ele perguntou, aí Yudhishthira falou assim: "Caros brahmanas, como que eu posso servi-los?" Falou: "Olha, a gente precisa realizar uma cerimônia de fogo hoje, e a gente não tem madeira de sândalo. Você pode doar madeira de sândalo para nós?" E Yudhishthira Maharaj olhou para os dois brahmanas, sim, claro. "Servos, por favor, peguem a madeira de sândalo e entreguem a esses dois brahmanas."
Só que o que aconteceu? Esse dia era um dia que estava chovendo muito. Então as madeiras elas vieram todas úmidas, molhadas, devido à chuva, à água. O que não seria possível realizar o Yagya. E eles foram até Karna. Quando eles chegam em Karna, eles fazem a mesma pergunta. E Karna, ele olha para os dois brahmanas e fala assim: servo, por favor, pegue a nossa madeira de tulasi e a madeira de sândalo que temos e entregue a esses dois. Assim, com essa madeira, eles podem realizar o yagya. Aí, quando o servo ele estava indo, ele falou: espera, 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 espera. Está chovendo. A madeira provavelmente está úmida. Então, faz o seguinte: quebre todas as paredes, todas as portas e janelas que sejam feitas de madeira de sândalo e entreguem para ele. Então Arjuna ele ficou assim maravilhado com aquela atitude de Karna. E ele foi perguntar para Krishna. E Krishna ele fala assim: "Olha, Karna, ele exerce as suas atividades não por obrigação, mas por amor. Enquanto Yudhishthira, ele é Dharmaraja. Ele é uma pessoa que carrega o Dharma. Então ele exerce pelo dever. Então você vê que, por exemplo, essa história, tá, a gente vê que tem uma certa discrepância. Por quê? Um líder que é aquele líder que ele inspira com amor e tem aquele líder que inspira sobre o dever. Como que a gente pode balancear isso, Jai? Eu penso que eu não conheço essa história. E olha que eu conheço muita história, hein? Vamos colocar no En- canal. A gente coloca nas histórias da Índia. Pra quem não sabe, o Jai Vamos tem um canal de histórias da Índia. A gente vai colocar essa história no Histórias da Índia. tem uma história parecida, mas não é essa específica, né? Uhum, Eu acho que nós podemos balancear, primeira coisa, descobrindo quais são os deveres de cada um. Por exemplo, Krishna no Bhagavad Gita, ele fala sobre os deveres do Brahma, né? uhum. Ele fala assim, ele fala que um Brahmana, ele usa conhecimento, ele tem um conhecimento realizado, ele Gyana Vigyana Ashtikam Brahma Karma Swabhavajam. Ele fala que o Brahmana, ele sabe os seus deveres. Só que o que você falou realmente de fazer uma coisa por dever e fazer outra coisa por amor tem um peso incrível. Talvez, colocando, se a gente tivesse, descobrisse, por exemplo, talvez a grande maioria das pessoas diz que gostaria de amar Deus. Se Uhum. a gente colocar Deus no centro das coisas, no centro da liderança e fazer, será que nós não vamos fazer com mais amor? Então, porque por isso que eu voto naquele ponto. Ah, se todo mundo nasce para ser um líder, todo mundo é esse líder real, e quem é o mandatário? E a primeira característica é da importância de você aprender a se tornar líder de você mesmo. E você tocou no ponto agora, porque quando você fala, por exemplo, quando a gente coloca Deus na posição central, isso significa que eu tenho que colocar isso até mesmo na minha questão com a minha vida. Vou dar um exemplo para você, Jai. Eu tava engordando muito, 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 muito. Então eu saí assim vamos dizer, eu tinha um peso que sempre gerava em torno de 68 quilos a 75, e eu cheguei a 103 quilos, 105 quilos. Isso num período de 2 anos. E eu comecei a ficar desesperado, porque eu estava sentado, trabalhando muito, estava dando o meu máximo para as pessoas, mas eu não estava cuidando da minha saúde. Então eu comecei a perceber que o quê? Que o aspecto de liderança, ele tem que começar comigo. Se eu não acordar de manhã, ir para academia, fazer um pouco de atividade física, comer bem, me alimentar bem, me hidratar, então significa que eu não sou hábil nem para poder liderar eu mesmo. E aí, né, a partir desse momento que eu comecei a ver minha saúde decaindo, eu comecei a perceber que o quê? Que a liderança que eu estava pregando, que eu estava ensinando durante a leitura de um mapa, ou quando eu estava conversando com um cliente, ou quando eu estou dando uma palestra, ela se torna completamente fraca. Porque se eu não posso cuidar de mim, eu não posso. Então significa que o quê? Eu chego nas pessoas e falo assim: você tem que amar a Deus. Mas eu não estou amando o Deus que reside no meu coração. O Deus que reside no meu coração, que é o Deus que reside no seu mesmo coração, a gente não tá. E quantas vezes a gente não canta Mama, Mana, Mandira, né? Meu corpo, minha mente, meu coração é um local onde reside Krishna Murari, onde reside Sr. Krishna. Então,
eu comecei a perceber isso sobre essa questão da liderança, que a importância da gente começar liderando nós mesmos. E essa liderança de nós com nós mesmos, ele é o primeiro passo do caminho espiritual. Porque ele é essa questão do sadhana. É a questão de colocar regras, limitações, deveres, funções na nossa caminhada. Vou dar um outro exemplo para você. Você contou para mim que recentemente você esteve num local onde uma pessoa te convidou para comer uma pizza. E aí a pessoa falou: "Não, vamos comer uma pizza aqui, que essa pizza é gostosa, ela é saborosa". E aí você foi e perguntou: "Tá, mas como que vocês fazem a massa?". Aí você descobriu que na massa tinha ovos. E a pessoa estava chocada com você. Isso também é um aspecto de liderança. Porque se a pessoa não entende que no caminho espiritual a gente necessita seguir algumas regras básicas, e uma delas é não comer ovos, significa que aquela pessoa não está respeitando o aspecto de liderança. E esse aspecto de liderança, ele começa exatamente naquele momento onde você dita suas regras, com comer, sem comer o ovo, sem comer aquele alimento que vai causar um aspecto negativo no seu corpo, material ou espiritual, sem ter uma disciplina. Então, a verdadeira liderança é exatamente isso que eu vejo. Por favor, me corrija se você discordar de mim, mas a verdadeira liderança, o verdadeiro aspecto de liderança é você estar satisfeito e realizado com as suas atividades em si, ou não? Não, acredito que sim. Eu, eu vejo que no. Eu até comentei com você que no Sri Upanishad fala que uma coisa feita com conhecimento dá um resultado. Uhum. Uma coisa sem conhecimento dá outro resultado diferente. A pessoa tem que conhecer a si mesmo, né? Conhecer a si mesmo, conhecer os princípios para poder se elevar, para poder ser uma pessoa melhor. Você comentou assim que sobre o seu autoconhecimento, porque pessoal, ele é uma pessoa assim que é uma pessoa bem espiritualizada. Uma coisa que meu irmão, eu não posso dizer que ele é egoísta. Eu posso Toma dizer outras calote, coisas. toma calote, Dá mas calote, mas ele toma não é calote. egoísta. Ele pensa, se alguém chega para ele e fala assim, eu tô precisando, eu falo assim, como que eu posso te ajudar? Ele faz isso, independente de quem seja, né? Mas dá calote. Toma calote, toma calote. É. Então, então eu acredito que assim, se a pessoa tem que conhecer a si mesmo. Se ela conhecer a si mesmo, ela conhecer, por exemplo, o que as escrituras falam, você falou sobre sadhana. Quer dizer, talvez você que esteja assistindo fale assim, poxa, eu sou totalmente desregulado, acordo qualquer hora, durmo qualquer hora, não tenho regulação, como de qualquer jeito. Se você procurar uma orientação, seja uma orientação prática, por exemplo, de nutricionista, se você procurar sobre uma orientação para você fazer financiamento no banco, nós precisamos de orientação. Orientação. Assim como uma criança, ela chega no mundo, não sabe nada, ela precisa de orientação dos pais, depois ela anda sozinha. Os mestres, eles não estão aqui para carregar você no colo. Eles estão aqui para mostrar onde está a porta. E você vai lá e abre. Então, a liderança, ele vai fazer isso, ele vai falar assim, olha, segue por esse caminho que você vai ficar bem, você vai chegar lá, né? E eu acredito que as lideranças inspiradoras estão mostrando o caminho, né? E você lembra, assim, por exemplo, quando você começou no seu caminho espiritual, quando você era criança, líderes, assim, que te inspiravam no caminho espiritual, ou você seguia mais por uma questão de medo? No começo, eu seguia no Ipiranga, Conta a quando eu história, conta a comecei história. Senta que lá vai a história. no Ipiranga, tinha um devoto que eu não sabia o nome dele, já que falo o nome dele. E ele dançava, e ele ficava dançando ali para Krishna, etc., que para quem não sabe, existe a palavra Kirtana. Kirtana é quando a pessoa pega ele vai num templo e começa a cantar os nomes de Deus, etc., e ele começava a dançar. Só que ele dançava de uma forma tão animada,
que o apelido em casa dele era o animado, né? Era o animado. Ele dançava assim, ele estava sempre. E ele sempre fazia, fazia com as mãos, venham, venham, e sempre convidando as pessoas. Então, aí depois eu fui descobrir que o nome dele era Sridhara, Uhum. né? Sridhara, então, aí nós chamávamos ele de o animado, né? E eu acredito que deve ser o líder está sempre fazendo isso, né? Ele está dançando, ele está lá, e às vezes ele vai fazer por obrigação, mas no geral ele tem que fazer por amor. Voltando ao ponto que você falou. Primeiro, amor. Tem dia que nós não vamos ter amor, porque o mundo ele está sempre, o mundo é estável, o mundo tem dia que você está com pigarro, tem dia que Uhum. não, sua voz está limpa, etc. Então você tem que tentar fazer por amor e às vezes você vai fazer por obrigação, pelo bem das pessoas. Então, eu fazia muitas vezes, como presidente, muitas vezes eu fazia a distribuição de alimento no templo, Uhum. fazia a distribuição de livro. Não que eu estava no humor, assim, mas eu fazia por obrigação. Eu falava assim, deixa eu cumprir a minha obrigação pelo bem das pessoas. Mas às vezes você vai fazendo tanto isso que chega um ponto que você acaba fazendo por amor, né? Eu acho que é o exemplo da adoração à deidade. Uma pessoa ele começa vestindo a deidade por obrigação, mas chega um ponto que ele acaba desenvolvendo o ruti, né? O gosto, o prazer de fazer. E eu acredito que um líder, se ele está pensando nas pessoas, está colocando Deus no centro, Krishna, você pode chamar Deus de Allah, Jeová, Rama, Govinda, Shri Madhusudana, Giridhari, Gopinata Madana. Você pode chamar Deus de milhares de nomes. E se você coloca Deus no centro, eu acredito que o gosto vai aparecendo e a pessoa vai continuando se tornando, né? Sim, e uma coisa assim que eu vejo, Jai, que, por exemplo, quando você fala assim dessa coisa do devoto que inspirava, que ele era animador e ele estava constantemente animando a você a dançar e tudo isso, né? E eu lembro assim que, por exemplo, também já passei por momentos completamente opostos. Aquele momento que eu não queria estar no templo, eu não queria frequentar um local, eu não queria me encontrar com tal pessoa ou tal grupo devido à liderança. E aquilo acabou criando uma separação tão grande que eu comecei a pegar um certo ranço da minha vida espiritual. E eu culpava o ranço que eu tinha com a minha vida espiritual, principalmente devido aos líderes. E eu falava assim, poxa, mas se aquele líder tivesse agido daquela maneira diferente, e eu queria, e muitas vezes o que eu imaginava, você foi presidente de templo, você sabe o que eu tô falando. Às vezes as pessoas vão olhar para você e falar assim, Jai, eu não tô satisfeito com o seu trabalho. Aí você vai olhar e vai falar assim, tá, então faça melhor. Eu te dou, eu passo a bola para você. Faça melhor. Não, 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 não. Você pode fazer, mas você tem que fazer da maneira como eu quero. E naquele ponto, muitas vezes eu me encontrava frustrado. Mas a minha frustração era única e exclusivamente devido a eu criar uma expectativa que aquele devoto ou aquela pessoa que estava cumprindo aquela função ia satisfazer meu ego. E muitas vezes não vão satisfazer meu ego. E eu sofria com isso. E eu perdia completamente meu gosto no caminho espiritual devido a essa expectativa que eu colocava sobre as pessoas. Até o momento que eu comecei a aprender que eu não posso colocar minha expectativa nas pessoas, eu tenho que começar a colocar minha expectativa em Krishna. Só que Krishna, Deus, dentro da forma onde a gente também se relaciona com ele, não é sempre que ele vai satisfazer seus desejos. E quando ele É fala, por verdade. exemplo, para Durvasa Muni, Aham Bhakta Paradino, ele fala lá no nono capítulo, nono canto do Srimad Bhagavatam. Eu resido no coração no âmago do coração do meu devoto, porque meu devoto, ele está completamente livre do, 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 do apego aos sentidos. Ele não quer satisfazer a si mesmo. E ele é completamente entregue. Então, aquilo gera uma certa frustração também. Porque, por exemplo, tá, eu estou numa posição de devoto
que tudo que eu desejo para minha vida é ser uma boa pessoa e fazer as coisas dentro de uma forma que eu consiga inspirar outras pessoas. Mas Krishna ele fala que também o devoto ele não tem desejos, ele não tem desejo nenhum com ele. Então, isso muitas vezes pode ser mal interpretado e levar num certo ponto de interpretação que a pessoa pode falar assim: ah, eu não sou esse corpo, então eu não vou fazer academia, eu não sou esse corpo, eu vou comer qualquer coisa, tudo é praçada, doce foi oferecido a Krishna de monte, então vamos comer tudo doce porque é praçada, Prabhu, e você tem que comer muito doce porque foi tudo oferecido para Krishna, e não existe liderança, não existe um equilíbrio. E aí, como que fica isso? Eu acho que a pessoa tem que procurar realmente, se você quiser avançar, falando por mim, né? Eu não sou qualificado para, quer dizer, eu tento falar para mim o que é melhor para mim e o que tem funcionado. O que tem funcionado é realmente procurar uma orientação. Por exemplo, você falou assim, academia. Não dá para chegar numa academia lá e começar a levantar peso de qualquer jeito, Não dá, né? Não dá. não Mesma dá. coisa, alimentação. Não é só porque é pressada, que é um alimento, para você que não sabe que é pressada. Sim. É, toda vez que nós comemos, antes de comer, nós pegamos o alimento e cantamos os nomes de Deus, Hare Krishna, ou algumas pessoas cantam Namo Bhagavate Vasudevaya. Então não importa, mas que você ofereça de coração, oferecer para Deus. Isso nós chamamos de prasada, um alimento que foi oferecido. Então não é só porque um alimento é oferecido para Deus que nós podemos falar assim: ah, eu não preciso cuidar do meu corpo porque Deus está purificando, vou comer um monte de doce, vou comer Isso, muita fritura. É sim. importante que nós tenhamos um bom senso e procuramos uma certa orientação. Isso. Então, eu tento procurar essa orientação. Por exemplo, o fato de nós estarmos aqui conversando, etc., e também tendo esse feedback das pessoas, eles comentando, falando assim, poxa, isso que você está falando é uma coisa interessante, e disso eu não gostei. Isso, você não é obrigado a gostar de tudo que nós comentamos aqui, mas nós queremos o seu feedback, né? Uhum. Então, essa conversa, acredito que está me fazendo uma pessoa melhor. Você está me fazendo uma pessoa melhor, Oh, você também né? faz uma pessoa melhor, Jai. Então, e quando eu vejo, por exemplo, eu vi um dos comentários aqui do último vídeo, Sim. e o pessoal pegou e alguém comentou assim: Nossa, que legal! Os irmãos trabalhando juntos. Isso é uma questão de liderança, porque a maioria dos irmãos estão brigando. Eu brigava com A meu gente brigou irmão, tanto já. né? A gente brigava, mas Ah, chega um ponto assim que é, nós temos que pegar e ter um pouco de maturidade e e falar colocar assim: Poxa, vamos prioridades também, parar. né? Tem que colocar É, prioridade. Porque chega uma hora que você fala assim, tá, tudo bem, e aí, mas qual que é a prioridade? Daqui a pouco a gente tá morrendo, tá batendo as botas, tá lá. E aí? E aí? O que que a gente uhum, deixou de melhor? O que que fizemos de melhor? Então, o grande aspecto da liderança que eu vejo era exatamente isso, é como ser uma pessoa melhor e fazer as coisas de uma forma clara e inspirar outras pessoas a não desistir do seu caminho. Porque, Jai, pra, vamos dizer assim, ó, para uma pessoa para puxar você, igual você falou, ah, eu não posso chegar na academia e querer puxar o peso sem nenhum tipo de conhecimento. Pessoas para inspirar você a treinar são poucas. Para falar para você não treinar são muitas, né? E em tudo que a gente faz no nosso caminho espiritual, ele é assim. Se você vê, é mais fácil alguém te convidar para ir para um bar do que convidar para ir no templo. É mais fácil uma pessoa te convidar para fazer algo errado do que fazer algo certo. E dentro desse caminho espiritual, a gente vê a necessidade que a gente carrega. Porque, vamos ser sinceros, Jai, tudo o que a gente faz é baseado numa motivação. Tudo. Às vezes a gente precisa tomar um soco forte no estômago para poder aprender a lutar. Não foi assim com você? Como que você aprendeu a tocar mirdanga? é, Uhum. tive que, tive que correr atrás, Teve que correr né? atrás, né? E por que que você teve que correr Aham. atrás? Porque não foi uma história que a Mataji olhou e falou: Você não sabe tocar mirdanga?
Aí você não sentiu exa- vergonha, aham, né? né? Então, realmente eu acho que nós temos que nós temos que sempre procurar uma certa orientação assim para existe, como você falou, tem muito poucas pessoas dando um caminho. Agora, é importante que eu vou falar como leitor, tá? Tá, quero ouvir. Leitura, Sim. leitura é muito importante. É muito importante que você pegue a Bhagavad Gita, que você é muito importante que você sempre procure Boas ouvir referências? outras pessoas, pontos de referências, porque porque quando você pega e lê, por exemplo, a Bhagavad Gita e você vê Krishna falando sobre ele, você vê como Krishna inspira. Ele pega e fala assim: vá, Arjuna, lute. Ele fala: ó melhor Ou melhor dos entre os Kurus, Bharatas, Guru, é, ó sim, melhor entre os Bharatas, ó sim, descendente de Kunti. Ele só está sim. inspirando, aí você vai falar assim, mas será que ele só está elogiando Arjuna para o Arjuna ficar? Não, ele está fazendo isso porque essa é a natureza do Mas líder. Krishna também ele é Vai um lá excelente motivando. psicólogo, né? A gente pode falar que Com Krishna ele é cer- é um excelente psicólogo. Krishna é o melhor psicólogo que tem, então nós temos que. Quando você, por exemplo, quando eu li o segundo capítulo do Bhagavad Gita, e Hum, eu vi aquelas coisas sobre reencarnação, coisa que eu nunca tinha pensado, a primeira vez, primeiro nossa, contato que ele fala assim, é uma ah, reflexão. como- passamos da infância à juventude, à velhice e passamos da mesma forma passamos a outro corpo. Ele também dá a questão de roupas, nós trocamos roupas Uhum. velhas. Isso dá uma inspiração e o que mais me inspira no segundo capítulo é quando ele fala assim: vá, Arjuna, lute, Sim, continue, vá, não desista, seja. sim. Mesmo Arjuna querendo desistir, ele fala assim: Arjuna, eu já fiz tudo. Eu só quero que você participe desse passatempo, né? E é forte isso, porque quando a gente coloca o Bhagavad Gita no centro da liderança, no centro do caminho espiritual, Jai, a gente começa a ver tudo com tanta claridade. Na verdade, Sim, igual assim, ó, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, né? Quando eu era criança, eu tinha muito medo de morrer. E eu vivia pensando na morte. Eu falava assim, o que que é a morte? O que que é a morte? O que que é a morte? E aí eu lembro que a gente morava em Franco da Rocha e a mãe, ela sempre lia à noite, assim, né? Então a mãe tava lendo de um lado e eu pegava o Bhagavad Gita e ia ler o Bhagavad Gita. E eu lia Krishna dando essa mesma explicação sobre Sankhya Yoga, que não somos o corpo, essa mesma explicação que você acabou de relatar. Eu lembro que aquilo me trazia um alívio, um alívio. Eu pegava, imagina, eu tinha 12, 13 anos de idade, eu pegava o Bhagavad Gita e lia esse capítulo e me trazia alívio. E a gente vê que é uma liderança suprema, porque Krishna ele falou o Bhagavad Gita 5.000 anos atrás, e em 2000 e tralalá, ainda faz o mesmo efeito. O mesmo efeito que aconteceu com Arjuna no campo de batalha, foi o mesmo efeito que acontecia comigo quando eu era criança, eu tinha medo da morte, e eu li esse capítulo e aquilo me trazia um alívio. sim. E o Você vê líder, que. ele é isso, ele deixa um Uhum, legado. Por exemplo, você pode falar assim para mim, ah, Prito, você faz tanta coisa errada, mas algum legado a gente deixa. E esse legado, né, ele é incrível. Eu lembro, por exemplo, um outro legado, quando a gente era criança, que você morava em Franco da Rocha e você administrava, por um certo ponto, os devotos do templo. Você não administrava o templo, mas você administrava os devotos. E é um fato. Se a gente pega, por exemplo, a geração de devotos do momento onde que você fez e a geração seguinte, a gente vê que existe uma certa qualidade nos devotos que você geria muito forte. Muito forte. Eu posso mencionar nomes, mas a gente não precisa falar nomes. E eu lembro que quando você foi embora de Franco da Rocha, que você foi para Curitiba, que foi quando você se casou, Jai, eu lembro que o ciclista ele falava assim, cara, o Jai faz falta. O Jai faz falta. Eu escutei muito falar assim, o Jai faz falta. Por quê? Porque você tinha uma característica de inspirar as pessoas no caminho espiritual.
E essa questão de se inspirar, eu não sei de onde foi que você recebeu isso, mas eu sempre vi você como uma excelente líder. Por que você era um excelente líder? Porque você tinha essa habilidade de extrair das pessoas boas capacidades. Eu lembro, por exemplo, de quando eu era criança, a gente estava sentado na sala do templo e todo mundo esperando que você sentasse para dar aula, e você olhava para o Chaitanya Doya, que era um menino de 16 anos de idade, e falava: Chaitanya Doya, dá aula do Bhagavad Gita. E ele sentava e pregava muito bem, ele falava muito bem o Bhagavad Gita. Por quê? Porque ele sentia essa inspiração. Então, quantas pessoas a gente pode inspirar no nosso dia? Só que para isso a gente tem que também ter aquela consciência de ser esse líder constante com nós mesmos. E aquele líder de quando acorda, fala assim: poxa, eu vou acordar, eu vou pegar primeiro o meu celular na mão e vou checar minhas mensagens, ou eu vou primeiro pegar uma minha japa e cantar uma volta de japa para me conectar com Krishna. Eu vou, quando eu for dormir, eu vou ficar assistindo um filme bacana, ou eu vou ler um verso do Bhagavad Gita antes de dormir. Eu vou decorar. Isso também é liderança, é você conseguir liderar o seu tempo, sua gestão, o seu, o seu gerenciamento com as suas atividades. Porque se você não agir dessa forma, ninguém vai agir por você. Se você não se ajudar, ninguém vai te ajudar. Se você não olhar por você, ninguém vai olhar por você. Igual você contou a história da mãe no último episódio. Você falou como que foi para você, por exemplo, cuidar da mãe e o quanto que aquilo te fez um ser humano melhor nos últimos momentos de vida dela. É outro aspecto de liderança. Então a gente vê como que a liderança ela tá no nosso dia a dia, ela tá no nosso sentimento, nas nossas emoções a todo momento. E isso é o grande ponto-chave da vida espiritual. Não é verdade? Sim. Sabe os gregos, como que eles agiam? Como? Os gregos, eles, todo mundo fala assim, os gregos tinham um monte de deuses, os gregos eram guerreiros, os gregos, mas uma coisa filosófica que eles sempre pensavam, eu tenho que deixar um legado. Eu tenho que deixar um legado, pois ele sabia da transitoriedade do mundo, sabia que nós somos transitórios, estamos aqui e não sabe, e daqui a alguns segundos podemos ir embora. Então, qual que é o legado que nós vamos deixar? Então, O eu faço essa pergunta legado, todos os dias, Jai. o legado nós temos que fazer, deixar algum legado positivo para as pessoas. Tem várias pessoas que deixaram legado. Hitler deixou um legado, né? Mas é um legado assim negativo, Que não traz uma alegria. Não que é não um traz legado alegria. que traz uma resposta. Mas a gente tem, por É, exemplo, também por exemplo, ontem foi celebrado 150 anos do aparecimento do Guru de Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Bhaktisiddhanta Sarasvati. Uhum. E a gente vê que, olha o legado dele. Por exemplo, quando a gente olha na vida dele, ele era conhecido como Simha Guru, o Guru Leão. E por que que ele era o Guru Leão? Porque ele ia igual um leão, de vila em vila, cidade em cidade, e levava Krishna para todo mundo. Imagina que no seu período de pregação, que durou 16 anos, ele converteu mais de 60 mil pessoas na Índia. 60 mil Sim. pessoas. É muita força espiritual. E ele ainda foi capacitado em fazer discípulos que se tornaram gurus maravilhosos, como Prabhupada, entre outros. Você vê que uma coisa interessante, que hoje em dia um livro é coisa fácil, é Sim. barato, etc. Mas você imagina, meu amigo, imagina o que é fazer um livro Na no década de início do século 1800. 20, É. né? Ele, Uhum. ele, ele foi lá e conseguiu abrir três gráficas para poder fazer livros e ainda ele pegou fez livro, mandou discípulos. Prabhupada foi o quarto que ele mandou. Foi. Teve três discípulos que ele mandou antes para a Alemanha, né? Uhum. Então veja só a qualidade de Bhaktisiddhanta que você, nossa, boa Nossa, e não, lembrança. e assim, quando a gente fala, e o guru, o líder, ele é um leão. Porque eu demorei muito tempo. Sabe por que que a gente fala essa questão do Simha Guru, do Guru Leão, Jai? E Uhum. sabe qual que é a diferença do leão pro cachorro? Já parou pra pensar? Não, Não? diga. A diferença é a seguinte.
Se você pega um osso e joga pro cachorro, ele vai olhar para onde o osso caiu. Se você joga um osso para um leão, ele joga para quem, ele fica olhando para quem jogou. Ele é centrado, ele é fixo, entende? E, e o líder perfeito, ele também é fixo. Ele não fica, ele sabe qual que é o objetivo dele. Ele escuta o que ele tem que, ele escuta a missão uma única vez. Uma única vez. Uma vez, quando o Baxidanta ele era criança, ele gostava muito de comer manga. E aí o pai dele chegou em casa com uma sacola cheia de manga. Cheia de manga. E o que que ele fez? Ele Comer pegou, manga. quero manga. Pai, me dá uma manga, quero me dar uma manga, me dá uma manga. O pai dele olhou para ele, filho, primeiro tem que oferecer para Krishna, para Sada. Ele sentiu tanta vergonha da atitude dele que ele fez um voto naquele dia de nunca mais comer manga na vida dele. E ele nunca mais comeu manga. Ele era uma criança de 7 ou 8 anos de idade que amava comer manga, mas porque ele desejou uma coisa que não pertencia a ele, ainda que pertencia a Krishna, ele sacrificou o seu desejo. Então a gente vê que o líder também ele se sacrifica. O líder ele se esforça. O líder ele é para Duca Duque, ele sofre quando ele vê outra pessoa sofrendo. E ele quer ajudar, ele quer resolver aquela questão, né? Então, deixar aqui a nossa homenagem a Bhaktisiddhanta dessa forma. Como ele Com foi esse certeza. líder perfeito e o trabalho que ele fez. E que depois de 150 anos, a gente vê o resultado ainda. E como muitos Sim. outros, né? Como fala que nesse caminho espiritual ele é constante, constantemente vai estar aparecendo novos líderes, novos acharyas, novos mestres espirituais que vão estar. É importante a gente olhar eles e falar assim: uau, olha que história linda de vida. Olha que exemplo maravilhoso. Olha que dedicação, né? Então a gente vê isso com Bhaktisiddhanta, a gente vê isso com outros acharyas que fizeram da vida de uma mesma forma. E sim, pode ter assim questões assim políticas, questões que geram uma certa divisão, uma separação, mas fato é fato. Goste ou não goste, fato é fato. Não tem como mudar, alterar os fatos. O líder perfeito, ele inspira, ele multiplica, ele realiza, ele faz com que as coisas sempre vá até o ápice. E esse ápice, ele não tem preço. Ele é um ápice único, né? Então a gente vê por exemplo, a gente pode falar de diversos líderes que esse mundo teve, que deixaram legados maravilhosos, que deixaram legados negativos, mas ao mesmo tempo, se você consegue apreciar o aspecto de inspiração que eles transmitem, uau! E eu lembro disso muito assim com você, porque quando eu era criança, eu me inspirava muito naquela característica que você passava assim, falava assim de que, eu lembro que uma vez assim, eu lembro uma vez que falando do Mahabharata novamente, né? Tem um personagem que ele é o filho de Bhima, conhecido como Gatotkaca. E Gatotkaca, para quem não conhece a história, ele estava no campo de batalha e no momento que ele foi para matar Karna, matar um outro, né? Karna usou uma arma muito poderosa contra ele e matou ele. E ele usou o último suspiro de vida dele. O que que ele fez? Ele ficou gigante, 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 a um ponto que a sua cabeça estava tocando o céu, né? E ele olha para um lado, ele vê o exército do pai dele, e ele olha para o outro lado, ele vê o exército dos inimigos dele. E ele se joga exatamente no lado que estão os inimigos, devastando metade do exército. Eu lembro uma vez, Jai, quando eu era criança, que alguém perguntou assim pra você: Ah, Jai, você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Você falou assim: Não, medo de morrer eu não quero. Eu não tenho. Mas eu quero morrer como Gatotkaca. Você falou assim: Eu quero deixar um grande legado. Eu quero, sabe, usar. Nem que eu tenha que usar meu último suspiro pra poder deixar algo. Eu quero deixar algo. E isso foi uma coisa que sempre me inspirou. Quando você falou isso, quando eu era criança, ainda eu lembro de você falando: Quero morrer igual Gatotkaca. De deixar um legado, né? Então, o legado ele pode ser de várias formas, várias maneiras, mas o desejo é exatamente isso. Na verdade, Sabe uma Jay? coisa que você me inspirou?
Ah, que me eu tive conte. vergonha na época? Vou contar para você um segredo do Pito. Acontece que acontece que nós morávamos na chácara e o Pito era criança, ele ficava pegando a meridanga, tocando, etc. E um dia nós fomos na venda. Só que o vizinho estava matando uma vaca no caminho. Eu lembro disso. Aí aconteceu que ele pegou, olhou para mim assim e falou assim: Jai, ele tá matando a vaca, mas não pode matar a vaca. A vaca não é nossa mãe. E falando alto, e o pessoal tudo armado, cheio de faca ali. Eu falava assim: fica quieto, né? Eu E lembro você vê, disso. desde criança, você já tinha essa consciência, assim, de respeito aos animais, assim, de pensamento, um pensamento mais elevado. O pessoal tá tudo errado ali, matando uma vaca assim, no meio do mato. Tinha umas 4 pessoas ali, tudo com faca na mão, né? Embora na época eu falei assim, fica quieta, menina, eles estão armados, né? Uhum. Mas, poxa vida, isso é uma consciência, isso é consciência real. Muitas crianças, eles vêem um inseto e já quer, tem que matar, porque são ensinados a isso. Um líder, ele vai ensinando desde o início que a pessoa tem que respeitar a Respeitar. vida, tem que respeitar a si mesmo, Não, né? e assim, mas isso é uma coisa que também é natural, porque eu lembro assim, por exemplo, que eu era também fanático, sabe? Eu era muito fanático já. Porque eu lembro que tem o quinto canto do Bhagavatam. E no quinto canto do Bhagavatam, ele tem aquela comparação dos planetas materiais, espirituais, infernais, né? E aí ele mostrava assim uma atividade negativa que você faz nesse mundo, a consequência no inferno. E eu lembro que tinha essas caricaturas, essas imagens. E quando eu chegava, por exemplo, a mãe estava trabalhando, eu chegava no trabalho dela, estava cheio de cliente lá sentada. Eu pegava esse Bhagavata e aparecia e falava assim, ó, tá vendo aqui, ó? Se você comer carne, é o que vai acontecer com você. Ah, Mas isso é graças também à questão da nossa estrutura, né? De querendo ou sim. não, eu lembro assim, por exemplo, que eu lembro uma outra coisa que uma vez aconteceu comigo também quando eu era criança, que eu fui com a mãe, ela foi fazer um cabelo de uma cliente, e aí eles me deram eu tava tendo um churrasco, e aí me deram um garfo com um pedaço de carne, né? E eu fui com a mãe assim, perguntei pra mãe, mãe, tem ovo nisso? Porque ela sempre tava lendo, ela sempre tava olhando tudo, né? Sempre estava olhando, sempre estava, né? Então, Isso é esse uma tipo de questão. consciência também, que é um outro aspecto de É, liderança, né, Jay? Você sim, liderar, né? liderar. Mas legal, legal, legal. Eu tô sentindo essa conversa nossa, eu acho que tá muito legal Também mesmo, acho. Também acho. porque ah, nós estamos fazendo isso assim, porque realmente é bom conversar com meu irmão. Ele tá à distância, tá do outro lado da cidade não, de outro Hoje, estado. por enquanto, eu tô do outro lado da cidade, né? Mas amanhã. Daqui a pouco, daqui a pouco ele vai estar do outro lado do mundo. Então, mas nós queríamos passar isso para você que somos pessoas comuns, não que nós não nos achamos, somos especiais, mas somos privilegiados porque tivemos o contato com essa filosofia, com esse conhecimento, e é isso que nós queremos passar para você que está aí. Nós queremos nós queremos ajudar com que você tenha uma vida melhor, que você seja um líder, que você ajude as pessoas. E é por isso que nós estamos conversando sobre isso. Então Já, você viu aqui, nós falamos sobre alimentação, sim. falamos sobre exercício físico, falamos sobre leitura, falamos sobre família, né? E é justamente isso que nós queremos te ajudar. Queremos ajudar você. E a gente também Então, se ajuda, né, Jai? Porque às vezes quando a ajuda pra gente tá caramba. falando do assunto, você começa a refletir e fala assim, oxe, é verdade. É uma coisa que eu É, sempre falo quando eu tô fazendo o mapa. Às vezes eu olho um problema de um cliente e eu começo a falar daquele problema e eu começo a pensar, mas eu tenho esse mesmo problema. E aí quando eu começo a falar, a gente escuta duas vezes, né? Dito que quando você fala, quando você
você tem essa tendência de ouvir duas vezes. Então isso também me Surgiu uma ajuda dúvida muito. agora. Manda. Uma dúvida. É, relativo, normalmente tem pessoas que têm uma característica de liderança natural, né? É só curiosidade, não tá um pouquinho fora do assunto, mas qual, assim, do ponto de vista astrológico, é o caminho da liderança? Qual que é? Posso dizer assim, ah, não, você tem uma certa tendência a se tornar um líder natural. Então, pessoas que são regidas por planetas muito fortes, como Sol e Marte, eles naturalmente eles têm uma tendência líder. Você, por exemplo, é Marte, entende? E então isso é uma coisa que flui com muita naturalidade. Porque são pessoas que elas têm também uma natureza teimosa e não gostam de ouvir, né? Então, muitas vezes, a pessoa, por então isso faz essa teimosia o que também fortalece. Só que, claro que isso são questões que elas vão se adaptando com o tempo. Por exemplo, se uma pessoa ela tem uma natureza que a gente chama assim de uma natureza medrosa, ela vai ter que trabalhar com medo dela, se ela quiser desenvolver a liderança. Se uma pessoa tem medo de se comunicar, ela vai ter que aprender a se comunicar. Então, a liderança, na verdade, todo mundo é líder do seu quadrado. Agora a Do seu questão é o quadrado. quanto que você pode expandir esse teu quadrado, entende? Então, por exemplo, foi uma coisa que o Guruji, uma vez ele falou para minha esposa. Ele falou assim, ó, o Prito ele tem um aspecto de liderança que você não precisa falar para ele o que ele tem que fazer, que ele sabe o que ele tem que fazer e ele exerce bem. Mas isso também é mas só que ele depois ele mesmo se corrigiu. Ele falou assim, mas ele faz isso porque ele cresceu num ambiente onde as pessoas estavam constantemente puxando ele para fazer isso. Então isso foi uma coisa que eu desenvolvi devido à minha associação com você, com o Sri Krishna, com o Prabhu Indra, com outros devotos que têm essa natureza. O Prabhu Harakanta, não posso esquecer dele, que são pessoas que pegam, vão e faz. E eles não ficam, são pessoas que não ficavam esperando. Né? Você vê, por exemplo, o Prabhu Harakanta, ele não espera, ele só pega e vai e faz. Com os erros e os acertos dele, ele vai e faz. Entende? E onde você acha que está o limite, por exemplo, de uma pessoa que tem atitude e aquela pessoa que é teimosa e quer manter e chega a ser até fanática nesse Tem a questão do assunto? bom senso também, né? Porque É. o bom líder, ele consegue entender a necessidade da pessoa em quem ele está atuando. Vou dar um exemplo para você. Quando você era presidente do templo de Curitiba, tinha três devotos que moravam no templo, três brahmacharis. E eu lembro uma vez que um desses brahmacharis, ele estava passando por um problema com a ex-esposa dele. E eu lembro que eu estava lá. E você conversou com ele de uma forma, dentro de uma forma muito humana mesmo. Você falou assim para ele: olha, o templo tá aqui, é a sua casa, é o seu lar, é... eu gosto muito de você aqui, eu preciso muito de você aqui. Você é uma pessoa muito boa. Eu lembro disso porque eu tava nessa conversa. E você falou assim para ele: e eu entendo suas dificuldades e fica tranquilo que a gente vai te apoiar como a gente pode. E aquilo trouxe um alívio para ele depois. Depois eu fui no quarto, assim, ele tava no quarto chorando, ele falou: poxa, eu fui apoiado. Então, o líder ele tem que ter essa empatia. Não é só aquela questão assim, ah, você tá passando por um problema, pega essas coisas e vai embora. Não dá. Tem que ter uma empatia. Entende? Então, eu vejo que o limite vem a partir do momento que você perde o limite quando você perde a empatia. E o que que é empatia? Empatia é você se colocar na posição daquela pessoa. E o perdão? Perdão. O que que é perdão? Porque, vamos supor, Boa nós, pergunta. nós começamos a conversa, existe alguns líderes que inspiram naturalmente, né? Sim. E existe alguns líderes que, às vezes, por N motivos, Imaturidade? ou às vezes a falta de maturidade, etc. Naquele momento, ele foi infeliz. Como que eu posso, assim, perdoar e usar isso como inspiração?
Então, eu tenho muito essa dificuldade também, Jay. E eu sou uma pessoa muito rancorosa. Por exemplo, eu vou ajudar. Eu tenho assim, é uma coisa que eu tô trabalhando comigo, é porque eu ajudo o máximo possível. Mas a partir do momento que eu crio um rancor com aquela pessoa, é muito difícil eu voltar. É muito difícil. Só que o perdão ele acontece a partir do momento que você não cria expectativas no resultado. Então, se você não está criando aquela expectativa, assim que eu vejo, naturalmente isso faz com que a coisa flua. Mas tem essa questão de você não ter essa expectativa. E dá uma segunda chance mesmo, né? Quantas vezes a gente não dá segunda chance para tantas outras coisas na vida? Sim. Entende? Então, Talvez, o- talvez o mais difícil é você perdoar a si mesmo, né? quando, por exemplo, o Krishna Das Kaviraj, no Chaitanya Charitamrita, ele fala sobre as 26 qualidades de um devoto. Ele fala uma dessas qualidades do devoto é que o devoto ele é misericordioso, o devoto ele é puro, o devoto ele é limpo, ele é ele é pacífico, o devoto ele é grato, ele tem paciência, ele tem tolerância, ele aceita, né? Ele está completamente desinteressado, ele tem um controle dos sentidos, ele é honesto, ele é sincero, né? Então são todas características de um líder. A gente vê, por Uhum. exemplo, no próprio Chaitanya Charitamrita, a gente vê, por exemplo, o Rupa Goswami, que quando ele pune a Diva Goswami, ele pune Diva Goswami ele vai para a floresta, ele sofre na floresta, Sanatana Goswami está passando lá, aí ele vê ele sofrendo, aí ele conversa com Diva Goswami e fala, não, vamos lá, vou conversar com o Rupa. Aí quando ele volta para conversar com o Rupa Goswami, ele fala para Rupa Goswami, Rupa Goswami, quais são os ensinamentos principais de Chaitanya Mahaprabhu? Aí Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, ele fala assim, Nama, os nomes de Deus, Diva Doya, ser bem-querente com todas as entidades viva, e Kripa Coro, ser misericordioso. Fala, então, você está falando que a gente tem que cantar os santos nomes, a gente tem que ser bondoso e ser misericordioso com todas as entidades vivas. Aí ele fala, né? Se você fala assim, então você está falando sobre Diva Doya, né? Ser que bem querente com todas as divas e Diva, né? Que o sobrinho dele se chamava Diva. E esse Diva aqui, né? Então, a partir do momento que ele fala, e Diva, aí ele entende, né? Então, o devoto, e a gente também tem que estar aceito a erros. Você cometeu muito erros, Jai, como líder? Fala pra mim. Ah, cometi muitos erros. Tem Se muitas coisas arrepende? assim que. Tem muitas coisas que eu repensei e falei assim: se eu pudesse, faria diferente. Se eu pudesse, eu faria novamente, ou faria diferente, ou, né? Mas é a vida, né? A vida, todo mundo está propenso a cometer erros. Todo mundo Estamos. está propenso, e então nós temos que usar isso aí como alavanca para evitar o próximo, né? Isso aí. Bem, então é isso. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado dessa conversa, desse bate-papo, que com certeza traz ou trará alguma reflexão. Não esqueça de se inscrever e compartilhar o nosso canal. Deixe sua colaboração com uma mensagem, com apoio, como você quiser, como você preferir. Siga o nosso Instagram também. E qualquer dúvida, por favor, né? Próxima semana estaremos aqui, né? Nesse mesmo Coloco aqui canal. embaixo. Coloca aqui embaixo, deixa aqui com nós, que vamos estar trabalhando sobre isso. E a gente está querendo estruturar esse canal bem, então a gente está passando por bastante questões de adaptações, principalmente na questão do som, do áudio. Então, sejam pacientes, por favor, que em breve vai estar 1000, vai estar 100%. E a gente quer também trazer convidados, viu, Jai? Ah, vamos trazer, vamos Sabe trazer. quem falou para mim que quer participar aqui? Quem? O Marluz. Ele quer participar do nosso Marluz? Marluz, ele quer participar do nosso canal. A gente vai convidar também alguns líderes espirituais, Hridayananda Maharaj. Então vai ter bastante conversa, bastante conteúdo para o futuro. E nesse momento de estruturar,
por favor, nos apoie. Jai Gurudeva, Hare Krishna, Haribol. Obrigado, Jai. Gratidão. Obrigado, Prito. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Hare Haribol, Krishna. Hare Jai Krishna, Jai Gurudev. Gurudeva.